primeira parte da quinta temporada de Stranger Things A palavra. Things. acabou de lançar. A gente assistiu tudo, os 4 episódios. E aqui a gente vai falar pra vocês os principais acontecimentos e o que a gente achou dessa primeira parte. Ó, e só pra avisar, esse vídeo vai estar cheio de spoiler da primeira parte da quinta temporada. E se você quiser ver o resumo das outras 4 temporadas pra assistir essa com a memória fresquinha, a gente vai deixar nosso resumo que a gente fez aqui nos cards. Eu sou o Vitor. E eu sou o Henrique e você está no seu Refúgio Nerd. Logo no comecinho da quinta temporada, a gente já vê que o Will, na verdade, já tinha encontrado com o Vecna. O Vecna já tinha um plano todo arquitetado e o Will já era uma peça-chave desde o primeiro desaparecimento dele, né? Exato, porque na primeira temporada fica muito em aberto o que aconteceu com o Will, né? A gente vê a Joyce e o Hopper indo até o mundo invertindo, retirando ele lá que tava preso com aquele Bagulho na boca lá. negócio na boca, mas a gente vê como que ele chegou lá. Então, acho que foi um desenvolvimento bem interessante, né? A gente vê que não foi fácil pra ele como a gente imaginava. Porque na primeira temporada o que mostra o Will lá no castelo dos Byers. Depois ele lá na casa dos Byers mesmo, né? Só que, porra, ele não tava tranquilo. Ele tava em perigo mesmo, tava correndo de alguma coisa, tirando o Demogorgon. Então, achei isso muito legal mesmo. E já foi essencial pra indicar que eles querem fechar a história, né? O que começou lá atrás, a gente tá retomando aqui pra finalizar esse raciocínio, essa narrativa. E amarrando os pontos, né, também. Tipo, pra não deixar tão em aberto. O que aconteceu com o Will? Ninguém sabe. Não. Aconteceram algumas coisas e essa, de fugir do Vecna, foi uma delas. Então, muito interessante. A nova temporada acontece mais ou menos 1 ano e meio depois dos últimos acontecimentos da quarta. Daquela guerra que o povo teve com o Vecna, entrou lá no mundo invertido, tacou fogo nele, tudo aquele rebuliço que a gente viu. A Max quase morreu. Morreu e voltou, na verdade. Voltou. E a gente vê que os Byers estão morando junto com a família do Mike. Então tá todo mundo na mesma casa, meio que ali o pai do Mike e a mãe, que eu não sei o nome deles. A Karen e o pai do Mike. A Karen e o pai do Mike não estão gostando muito daquela situação, né? Daquele alvoroço todo na casa deles. E nessa cena de apresentação mesmo, né? É meio que a primeira cena que mostra os personagens como eles estão hoje em dia, né? Na última temporada. E, cara, é uma cena muito bem feita, muito bem elaborada, que é quando a mãe do Mike, né, pede pra Holly, a irmãzinha do Mike, ir chamar as pessoas pra tomar café. Então ela vai passando nos cômodos, a gente vai acompanhando. Meio que num plano sequência meio ali, que num né? plano sequência ali, os personagens voltando à vida, né, retornando da série. Isso é, porra, demais. Só que a gente descobre que, na verdade, tá todo mundo junto em busca do Vecna. Tem que ser escondido do governo, porque agora eles estão lá Os em militares, Hawkins. eles interviram na cidade. Interviram, eles cercaram... A cidade toda. Não pode mais sair da cidade, cercaram o portal que foi aberto lá. Exato, eles colocaram meio que... O pessoal até fica brincando, né? Que foi um band-aid gigante de metal nas fendas que tinham aberto na quarta temporada. E aí eles meio que instalaram um laboratório ali também pra tentar estudar mais sobre essa fenda e tal. Mas resumindo, é meio que isso mesmo, né? Os militares, eles interviram então na cidade. Então, de fato, eles tiveram que trabalhar, né, caçar o Vecna de forma escondida. E uma das formas de se comunicarem secretamente foi criando essa rádio, né, a Rádio Squawk, que eles, através de códigos, ficavam se comunicando entre eles. Pessoal, hoje vai ter uma missão no horário tal... Enfim, porra, isso é demais, cara. Muito bem feito. E eu gostei muito dessa parte da Robin sendo a locutora da rádio, porque ela é uma personagem que fala pra caramba. E, sinceramente, eu já tô gostando dela mais nessa temporada do que em todas as outras. Eu também. Eu acho que ela vai ser muito mais envolvida. E a relação dela com o Steve também, né, cara? Putz. Sim. Não, na anterior também já era demais. Mas nessa daí eu acho que vai crescer muito também. Bem interessante. A gente viu a reintrodução dos personagens na casa do Mike. E também a gente viu a introdução dos meninos, do quarteto, na escola, cara. Que é uma cena... tá? E a gente vê, quase sem nenhum diálogo, que o Dustin, cara, mudou demais. Ele amadureceu ou ele tá quebrado mesmo por dentro, por conta de tudo que aconteceu. A morte do Ed, ele foi o que mais sentiu. E toda essa parada que fez ele mudar, né? Cara, e eu acho que ele sentiu tanto a morte do Ed, que parece até que ele deu meio que uma incorporada, né? Você vê, o estilo dele tá igual ao do Ed. Deixou o cabelo crescer. Ele deixou o cabelo crescer.
Você vê que até, sei lá, as atitudes mesmo estão mais rebeldes, né? Assim como era o Ed. Enfim, isso eu acho que ajudou muito mesmo no amadurecimento do personagem. Ele já chega enfrentando aqueles valentões que ainda acham que o Hellfire é um clube de satanismo. É. E, enfim, bate de frente com os caras. Só que o Lucas, o Mike e o Will falam pra ele dar uma maneirada, pra não ficar provocando, porque ele chega aqui ele pode se prejudicar, né? Acaba se prejudicando mais pra frente, né? No episódio. E a gente vê também um pouco do desenvolvimento da Eleven, né? Os militares estão todos buscando ela ainda, né? E ela tá foragida lá com o Hopper e com a Joyce. E fazendo o quê? Treinando os seus poderes, a mobilidade. Então tem um circuito lá que provavelmente foi o Hopper que montou. Isso, acho que sim também. Né? Pra ela poder ser mais ágil e usar os poderes de melhor forma, né? Isso. Até que ela desenvolve uma habilidade que ela consegue pular uma porra de um ônibus, tá ligado? Empurrando o chão, ela empurra o chão e dá um super salto. Muito da hora, né? Brabo demais. E ela fica nessa, né, de ficar treinando, cada vez ficando, né, melhor pra bater recorde, porque eles ficam cronometrando também, em quanto tempo que ela faz esse circuito, né? E por que ela quer bater o recorde? Porque o grupo, eles estão aos poucos indo fazer algumas missões de reconhecimento no mundo invertido, pra encontrar o Vecna, pra ver se ele ainda tá vivo ou se encontra o corpo dele, pra ter essa garantia que ele tá morto. Sim. Então ela quer bater esse recorde próprio dela pra poder ir com o Hopper, porque no momento só tá o Hopper indo lá. Só que o Hopper ainda tem aquele quê de pai que fica preocupado ainda com a Eleven, ainda não quer levar ela lá pro mundo invertido, né? Ele é super protetor, né, cara? Tipo, a gente sabe por quê, né? A gente sabe que ele perdeu uma filha, enfim. E ele morre de medo de perder outra. Então, de fato, ele tá compreensível. Dá pra entender. E a gente também descobre que os militares têm uma base dentro do mundo invertido. Sim. Por quê? Porque o Hopper fala, lá tá cheio de militar. Então, é um reconhecimento meio que por baixo dos panos, né? Eles invadem a base militar que eles instauraram ali em Hawkins. E o Hopper entra em um dos caminhões, né? Que tava atravessando a fenda pro mundo invertido. E aí, então, ele consegue se infiltrar. Ele fica lá pra fazer o reconhecimento, lá no mundo invertido. Só que eles são atacados por um Demogorgon. Um Demogorgon ataca os caminhões, mata ali praticamente todo mundo. Só que o Hopper fica vivo. Mas é isso. Ele tá vivo, só que preso no mundo invertido. Antes da missão, o Dustin, ele tava no túmulo do Ed, limpando uma pichação que tinham feito lá. E nisso, o time de basquete da escola acaba chegando, todos ali, né, odiavam o Dustin, então eles acabam chegando. Fizeram uma enrascada pra ele, né, porque o Dustin continuou provocando eles, Exato. Né, apesar de tudo. Exato. Ele continuou provocando pra defender a honra do Ed, né, porque pra dizer que ele não morreu à toa. Então eles acabaram chegando e, cara, ali teve uma porradaria ferrada, né? Nossa senhora, eles destruíram, desfiguraram praticamente o Dustin. E aí o Dustin, ele acabou desmaiando e não conseguiu participar de fato da missão. Ele chegou atrasado, na verdade. Chegou atrasado, E uma personagem que teve um baita destaque nessa primeira parte da quinta temporada é a Holly, a irmãzinha do Mike. Por quê? Porque aqui ela aparece mostrando um novo amigo imaginário, que a priori todo mundo acha tranquilo, né, normal, porque é uma criança, por mais que ela seja um pouco mais velha, pra ter amigo imaginário, tudo bem, né? Sendo uma criança. Exato, todo mundo achou normal. Mas a gente percebe que não é apenas um amigo imaginário, mas sim o Henry Crew, o Vecna. E é nesse momento que o bagulho começa a ficar louco, velho. Porque já que aquele amigo imaginário dela é o Vecna, a gente já suspeita que vai rolar alguma coisa. Não, e na real rolou, né? Antes da gente saber que o Henry era o Vecna, antes dos personagens, na verdade, saberem. Porque assim, de verdade, todo mundo suspeitou que aquele cara era o Vecna. Ninguém achou que fosse só um amiguinho imaginário. Um amiguinho imaginário, um cara que usa terno. Pelo amor de Deus. Por um momento eu pensei que ia ser alguém que ia ajudar, mas é alguém que vai ajudar a fuder tudo. acabar com o mundo. Aí sim, vai. Mas então, na verdade as coisas elas se ferram antes, por quê? Porque tem aquele ataque, né, na casa da Holly. A Holly, na verdade, ela é alertada que monstros iam atacar ela e que o Henry ia protegê-la. Ele colocava essa sementinha na cabeça dela de que ele era amigo, entendeu? Exato. Pra poder ter a confiança dela e levar ela pra...
E Isso. como que ele vai atrás dela? Ele manda um Demogorgon através daquela mente coletiva, né? Isso. E o Demogorgon vai até a casa da Holly pra buscar ela pessoalmente, mano. Então ele chega lá, abre um portal sinistro no quarto da Holly, invade o quarto dela, vai atrás dela e acaba atacando a Karen, a mãe dela, né? Que ela foi lá tentar defender a filha, dando umas garrafadas lá de vidro nele. Só que ele acaba, mano, a gente acha que vai, não sei, vai aparecer alguém pra salvar elas ou algo do tipo, mas não. O Demogorgon vai lá e dá uma patada na Karen e, rasga ela inteira e a gente fica em choque, mano. E nisso ele pega a Holly e volta pro mundo invertido. É. E ele também acaba derrotando o pai dela, né? É que Sim. o pai dela é tão bosta. Que de verdade, que personagem relevante, velho. Irrelevante. Meu Deus, tá lá só pra cobrir espaço mesmo. Cara, muito ruim, muito ruim. Então ele derrota. Só que o ele a pai. gente nem sente, Exato, nem sente a gente falta, nem né? sente falta. A gente fica até feliz. Eu achei que ele tinha No morrido, eu fundo. falei, beleza. Beleza, mas cara, ele fica vivo, hein? Mas quando eu achei que a Karen tinha morrido, eu fiquei mal. Verdade. E um fato interessante também dessa cena é que o Will, o Mike, o pessoal que tava ali na rádio investigando, fazendo uma missão pra encontrar o Vecna, o Will, ele sentiu, né? Ele meio que entrou na mente do Demogorgon e tal, e ele percebeu que ele tava indo até a casa do Mike. Então todos eles foram, assim que ele sentiu isso, né? Assim que eles ficaram sabendo, e eles conseguiram salvar a Karen. Eles encontraram ela toda Chegaram a ensanguentada tempo, lá, chegaram a tempo e levaram ela pro hospital. E o portal que o Demogorgon fugiu ainda estava fechando. Então a Nancy mandou a Eleven entrar no portal pra ir atrás da Holly, né? E nisso, a Eleven está dentro do mundo invertido. Aí quando a Eleven vai lá pra salvar a Holly, a gente vê que daí Hopper e Eleven estão no mundo invertido. Isso, os dois ficam presos lá. Pelo menos eles estão juntos, né? Pelo menos menos ele tá com uma menina que tem um puta de um super poder pra proteger ele. Ele Então, se a tá menina- safe. Ele tá safe. Ele tá safe. Agora ela... E um acontecimento também interessante nessa parte é que o Hopper e a Eleven, enquanto eles estavam ali andando pelo mundo invertido, eles encontram, meio que, sei lá, no meio da cidade, assim, um muro meio que vivo, De né? carne. De carne, parece, com gosma e tal. Eles tentam perfurar esse muro. Por quê? Porque a Eleven suspeita que a Holly foi levada pra dentro dele. Por que ela pensa isso também? Porque ela tentou contatar a Holly pelo vazio, mas ela não conseguiu encontrar ela. Assim como aconteceu com a Max. Então ela suspeita que a Holly tá lá no vazio, só que eles tentam perfurar e acabam não conseguindo. Então, cara, a gente já vê que o desenvolvimento dessa última temporada vai ser em torno disso. Nessa missão, que a galera tá dentro do mundo invertido, que daí tem os militares envolvidos, e que a Holly sumiu, e que várias crianças estão sumindo na cidade, né? Que a gente descobre isso depois. Lembrando que o Will faz parte da mente coletiva, então ele vê uma criança lá, o Derek, um gordinho lá, que ele vai ser perseguido pelo Vecna também. Então eles resolvem proteger o Derek pra atrair o Demogorgon, pra poder atrair ele e enfrentá-lo ou achar onde que o Vecna pode estar, né? Porque a missão deles continua. Então, logo após o Will ter essas visões sobre o Derek, eles bolam um plano pra se infiltrar na casa do Derek com a Erika, né, a irmã do Lucas, que foi reapresentada, que foi reintroduzida nessa nova temporada. Por quê? Porque a Erika, ela era a melhor amiga da irmã do Derek. Então eles armaram um plano com ela, pra ela ir até a casa deles, fazer as pazes e levar uma torta que tava com um tranquilizante, vamos dizer assim, né, um sonífero. E quando toda a família comeu uma parte daquela torta, todos eles acabaram desmaiando. E aí, com toda a família ali adormecida, o grupo principal vai até eles, resgatam eles e levam eles pra longe, né, pro sul de Hawkins. E como todo mundo da família estava adormecido, o Demogorgon não sabia exatamente qual era a localização deles. Então, Ele achou que eles estavam todos na casa, né? sim, todos dormindo, porque ao sequestrar a família, eles, enfim, encapuzaram tudo. Acusaram, exato. E lá dentro da casa eles montaram um circuito ali de armadilhas pra pegar o Demogorgon, só que não era pra matar o Demogorgon, era apenas pra marcar ele com um rastreador também, né? Então fizeram um plano lá. Por último, a Nancy com uma 12 consegue prender o
o rastreador nas costas do Demogorgon. Isso. Só que o Demogorgon consegue escapar, né? Ele entra no mundo invertido. Eles correm aqui no mundo real usando o rastreador. Eles vão acompanhando o Demogorgon que tá no mundo invertido. Só que eles percebem que o Demogorgon tá indo pro sudeste de Hawkins, né? Pra onde a família tava. Por quê? Porque o Derek, que é o gordinho lá, que é a vítima, ele acaba acordando e acaba tirando o capuz. Não sei como também, né? Eles estavam num celeiro, então o Demogorgon já rastreado, ele foi em direção àquele celeiro, Sim. né? E eles ficam sabendo que ele tá indo até o celeiro, por quê? Porque o Will, usando a mente coletiva, né? Porque não tem tanto controle sobre isso, mas ele percebe pela visão, pelo POV do Demogorgon, ele percebe que ele tava indo até o celeiro. Aí ele já avisa todo mundo já fica alerta, e o Demogorgon chega lá, só que no mesmo momento, por sorte, o Steve também chega. Então quando o Demogorgon vem pro mundo real, o Steve já tá ali com o carro, atropela ele. O Demogorgon sai correndo, volta pro mundo invertido, só que quando ele abre a fenda, eles ali pensam se eles entravam ou não com o carro. Todo mundo ali, na emoção, concordou em entrar. Então, todo mundo ali no carro foi pro mundo invertido também. Então, olha só, a gente já tem o grupo que tava no carro, a Eleven e o Hopper. Quem tava no carro? Steve. O Steve, o Jonathan, a Nancy e o Dustin. E eu queria falar um pouquinho também da personalidade desse novo personagem, o Derek, né? A gente vê que ele é um aluno difícil, na escola pratica o tal do bullying, com uma personalidade muito forte, né? E quando ele foi sequestrado, quando ele tirou o capuz lá, ele tava duvidando do que o pessoal tava falando. E a gente descobre também que o Henry era amigo imaginário do Derek também. Então ele tinha falado pro Derek que os monstros estavam vindo, só que ele não acreditou. Só quando ele viu o Demogorgon lá pessoalmente que ele resolveu ficar mais tranquilinho na dele e colaborar. Exato. E esse é um ponto em comum também com as vítimas do Henry, né? Porque além do Will conseguir enxergar pela visão delas, todas elas têm o Henry como amigo imaginário. Ele também se apresenta como o senhor QQN, né? Quem é quem? Então, com o pessoal lá dentro do mundo invertido e o Derek colaborando, eles resolvem proteger as crianças que podem ser o alvo. E o que acontece também nessa parte? Os militares também perceberam que as crianças estavam desaparecendo. Então, eles vão lá e resgatam, né? Bem entre aspas, todas as crianças de Hawkins e levam ela pra, sei lá, uma quarentena ali, né? Pra serem vigiadas. Um alojamento, né? Isso, pra um alojamento pra serem vigiadas. Voltando lá no mundo invertido, a Eleven e o Hopper, eles são atacados pelos militares, só que eles conseguem derrotá-los e pegam um militar pra deixar de refém, né? Pra interrogar. Que era um tenente, né? Então Exato, ele sabia que era um das tenente, coisas. então ele tinha muitas informações, exato. E aí a Eleven, ela consegue entrar na mente dele, abstrair muitas informações. Só que na mente dele, ela teve uma visão sobre o laboratório, sobre o interior do laboratório, inclusive. Só que ela sentiu que tinha uma porta lá que ela não conseguiu ultrapassar. O militar podia estar bloqueando na mente dele, por algum motivo, ou tinha algo lá que realmente a impedia de visualizar. E por causa disso, ela achou que o Vecna estivesse lá, que ele estivesse sendo aprisionado pelos militares, enfim, tava lá. Ou até sendo usado por eles, né? Exato. Então eles vão até lá pra investigar. Enquanto esses dois arcos estão acontecendo, do pessoal que tá fora do mundo invertido e do pessoal que entrou no mundo invertido, a gente vê um pouco da Holly. A gente vê que ela foi parar na mansão dos Krill. Então ela tá lá, tá tudo muito lindo. O Henry sabe quais são os gostos dela, o gosto musical, do que ela gosta, do que ela não gosta. E deixou ela lá, na casa, curtindo, dando uma regra só pra ela, falando assim, não entra na floresta, porque lá tá os monstros, né, que ele falava antes pra ela. E ele disse também que ele precisaria de um pouco mais de tempo naquele dia, porque ele ia resolver alguma coisa, que ele ia buscar o Derek. Isso, exato. Ele falou que ia buscar os outros amigos dela, né, e sendo o primeiro, o Derek. E o Derek, ela não gostou muito da ideia, porque ela e o Derek não se davam muito bem na escola, né, então ela fica meio pá das ideias. Só que quando o Henry tá fora e ela tá curtindo aquela casona só pra ela, quando ela vai lá pra fora, ela vê que tem uma correspondência. Quando ela abre, tem o quê? Fala pra mim. Tem uma cartinha
falando pra ela ir se encontrar com ele, tá assinada pelo Henry, e tinha um mapa. E esse mapa passava pela floresta e até umas rochas que ficavam depois da floresta. Ou seja, meio contraditório. Uma carta do Henry falando pra ela atravessar a floresta, sendo que ele primeiro Falou disse... pra ela não atravessar a floresta. E ela resolveu ir. E quando ela chega lá na rocha, onde era o destino final do mapa, quem que a gente encontra? A gente acaba encontrando a Max. É que depois a Max até explica que, na verdade, aonde elas estão são memórias do Henry. E aí a Max, ela chegou a passar na memória do massacre lá do laboratório, que o Henry matou todo mundo, que a gente viu na 4ª temporada. Desde quando ela sumiu lá atrás na 4ª temporada, ela tá dentro das memórias do Henry. Exato. Lá na casa dos Creel, onde a Holly tava, também era uma memória do Henry, por isso que ela tava tão bonita, a casa ali tava, né, incrível, impecável, porque era da época que ele morava lá mesmo. Sim. Só que a Max também explica que por algum motivo o Henry não vai até as rochas. Talvez porque ele tenha alguma lembrança ruim naquele lugar, mas foi um lugar onde ela conseguiu encontrar um abrigo. Então ela tá escondida lá desde então. Então a Max conta um pouco do que aconteceu naquele confronto, explica tudo pra Holly, e a Holly entende que o Henry não é o cara bonzinho que ela tava pensando. Então a Max pede pra ela ser uma espiã dentro da casa dos Creel e vigiar ali o que o Henry vai fazer e o que vai deixar de fazer. Voltando então pro mundo real, a gente vê que o Will, através da mente coletiva, ele teve uma visão de um lugar com colunas, né, essas colunas de carne meio vivas, e cheias de crianças presas nelas, com aquele tubo na boca, né, igualzinho o Will tava na 1ª temporada. Então é nesse momento que eles percebem do porquê que o Vecna quer pegar essas crianças, é meio que para se alimentar, para ele ficar mais forte. Então ele aparecia para as crianças como um cara de gente boa, né, só para raptá-las. Então quando o grupo tava tentando salvar as crianças, o Vecna decide resolver o BO por conta própria. Então ele manda um monte de Demogorgon pra ir buscar essas crianças e resolve aparecer lá, pessoalmente, cara. Não, e essa cena é muito foda, né? Porque, meu, quando os Demogorgons invadem Hawkins, ali começa um massacre louco. Assim, as crianças, claro, elas não morrem, mas os adultos que estavam lá, filho, acho que não sobrou nenhum, bicho. Todo mundo foi de arrasta. Sem dó, filho. Sem dó. E isso também nos pegou de surpresa, por quê? Porque antes, lembra que a gente tinha falado que a Eleven e o Hopper achavam que o Vecna tava preso lá no laboratório do mundo invertido? Na verdade, não. A gente vê que quando eles chegam lá, quem tava lá era número 8. Que, cara, com todo respeito, é um personagem muito ruim. Nossa senhora, o arco que ela apareceu era um lixo. Foi completamente inútil. Totalmente inútil. Só que eu achei interessante até colocarem ela aqui, porque de fato tem que dar um desfecho pra essa personagem, né? Ela tem que ter um desfecho, ela tem que ter um... Meu, o que aconteceu com ela? Porque ela apareceu na 2ª temporada e depois nunca mais. Então, legal que trouxeram ela de volta. Pelo menos acharam ela lá presa naquela sala onde a Eleven não tava conseguindo entrar, né? Sim. Como ela foi parar lá? Será que vão explicar? Veremos nos próximos episódios. Mas, tá aí. Então, velho, com essa invasão do Vecna... Não, e o Vecna parece foda, né? Não, harmonizado, né? Harmonizado com Monjaro. Tomou Monjaro. Uma skin diferenciada. Ele tava muito mais magro, você reparou? Reparei. Ele tava mais magro, só que ele tava com, sei lá, uma espécie de armadura, né? Tem uma armadura, o bichão evoluiu. Saindo uns espinhos assim, porra, muito foda. E tava com mais, sei lá, ele tava mais elaborado, né, meu? Parecia que tava com mais vísceras, assim, saindo dele. Porra! Tá formando aura. Tá. E, meu, quando ele decide invadir lá, velho, fudeu. Porque, assim, era ele jogando o carro pra lá, jogando gente pra cá. Era os Demogorgons estraçalhando os policial. Filho, a gente não entendeu nada. Enquanto isso, o Will paralisado, lembra? E o Will paralisado porque ele tava vendo tudo, né? Não, ele tava vendo tudo, só que apareceram uns caras com os lança-chamas lá pra tentar impedir os Demogorgons. E por causa da mente coletiva, todo mundo que tava na mente, né, começou a sentir dor também. Inclusive. E o Will... um deles também, exato. Aí ele começou a se contorcer no chão lá de dor. Ele acabou ali ficando meio que paralisado mesmo.
Meu, e assim, essa cena é do caralho, velho. Porque os Demogorgons espalhados ali em Hawkins conseguem pegar as crianças. O Lucas tá lá dentro do túnel. A Robin tá fugindo com o Murray dos Demogorgons lá do outro lado, perto do rádio. E tem algumas crianças que estavam com o Mike. Quando o Vecna chega e consegue pegar todo mundo, os Demogorgons iam fazer a limpa final, né? Iam. Então, um pulou em cima do Lucas pra matar, ligado? Daquele jeito. Um pulou em cima da Robin. Da Robin lá no caminhão, lá do outro lado. E um pulou em cima de quem, cara? Do Mike, mano. Então, quando o Demogorgon tava no ar pra atacar o Mike... A gente tem um flashback muito da hora do momento que o Mike e o Will se conheceram, ainda criancinhas. Putz, no balanço. Cara, e que momento emocionante. Eu acho que assim, o Will nunca teve uma grande profundidade, né? A gente sabia da importância dele, porque a primeira temporada, enfim, ele que começou a gerar essa história, né? A história só aconteceu por causa dele. Mas ele nunca teve um baita desenvolvimento. E ali, a gente percebe que, pela primeira vez, de fato, ele se desenvolveu. Por que acontece? Olhando as temporadas anteriores, a gente sabia também que ele tinha uma quedinha pelo Mike. Cara, isso aí tava nítido, de verdade. Se alguém aí nos comentários, ou se alguém aí na internet estiver falando que, ai, deixaram o Will gay. Não, pelo amor de Deus, porra. Já tinha sinais claros, inclusive na última temporada. Inclusive né? na última temporada, que ele ficou totalmente desconfortável ali com a Eleven, quando o Mike tinha ido visitar eles em Eleonora, tá? Mas vamos lá. Tendo esse sentimento, né, acerca do Mike, teve um momento nessa temporada que ele viu a Robin beijando a namorada dela. E aí ele viu que não era só ele o diferente, vamos dizer assim. E aí depois ele até foi falar com ela sobre o que aconteceu, sobre o que ele tinha visto, porque ela percebeu que ele tinha visto. A Robin, ela até teve uma conversa bem sentimental com ele, sobre ele ser ele mesmo, né? Sobre ele se descobrir, enfim. E o Vecna também, nesse momento que ele aparece, ele até dá um indício dizendo que o Will não era daquele mundo. Existem pessoas que são do mundo real e do mundo invertido, e que o Will, ele meio que tá transitando entre eles, né? Porra, muito Essa foda. cena é boa. Muito boa. E logo depois do flashback, a gente vê, no momento que o Demogorgon estava para atacar o Mike, na direção dele, ele para no ar. Como se a Eleven estivesse usando o poder nele. Só que a gente vê que não é a Eleven. A gente vê o Will segurando o Demogorgon com a mente, cara. Com os olhos revirados e o Demogorgon simplesmente parado no ar. Assim como o Demogorgon que estava atacando o Lucas e que estava atacando a Robin também, cara. Aí o Will faz um gesto com que os 3 Demogorgons, do nada, eles começassem a se levitar. E aí eles começaram a se quebrar. Igual a maldição do Vecna, né? Na 4ª temporada, quando o Vecna quebrava... O pescoço, as isso, pernas as do vítimas Demogorgon, cara. Puta que pariu. Mano, essa cena foi fodida. E aí depois ele consegue derrotar os Demogorgons. E aí ele começa a sangrar aqui, igual a Eleven. Meu Deus do céu. Cara, eu fiz até uma comparação do Will com Harry Potter. Cara, pra caralho. Porque, né? Pra Ele é caralho. tipo The Chosen One, o escolhido. Porque, caralho. querendo ou não, assim como o Harry Potter, o Will, ele meio que tem uma parte do Vecna dentro dele. Ele tem os mesmos poderes. Consegue do Vecna, ver? vamos supor. Exato. Consegue ver. Ele consegue ver através, né, do Vecna, assim, o POV. E tem os mesmos poderes. Cara, doido. Lembra, o Harry tinha aquela de falar com as cobras e tal. Era um Horcrux. Referência Ah, braba. muito foda. E assim, né, com essa cena foda pra caralho, com o Will limpando o sangue do rosto, o último episódio da primeira parte da 5ª temporada acaba. E mesmo depois de 3 anos esperando a 5ª e última temporada, os produtores não tiveram dó. A série voltou sem barriga alguma, já com todos os acontecimentos ao mesmo tempo, na frenesia pura, cara. E isso até que é bom pra gente, né? Que matou um pouquinho da saudade de Stranger Things. Agora vamos aguardar então a parte 2, né? Que a gente vai cobrir aqui também, viu? Depois Com certeza. do Deixa o lançamento. seu like aí então, ó, e comenta aqui se você quer também uma review nossa sobre a parte 2, tá bom? E esse foi o nosso vídeo então, pessoal, sobre a primeira parte da 5ª temporada de Stranger Things, a nossa review. Se você gostou, já deixa o seu like, escreve aqui nos comentários qual foi o seu episódio favorito e qual sua teoria sobre o que vai acontecer na 5ª temporada. E a gente também só queria agradecer a repercussão que teve o resumo das 4 primeiras temporadas, cara. Vocês engajaram muito. A gente bateu o vídeo com mais views aqui do canal, então muito obrigado de coração, beleza? Foi muito foda, de verdade. E então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Até! Thanks.